Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo se acerta com a Roma e Wesley se despede de companheiros no Ninho do Urubu. Flamengo decide afastar De La Cruz por 3 semanas após orientação do departamento médico para tratar de lesão no joelho. Após Gerson, Zenit decide pagar 130 milhões de reais para tirar Pedro do Flamengo. Interesse confirmado. Flamengo negocia com o atacante angolano da elite italiana. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O novo reforço do Flamengo para a sequência dessa temporada, o Saúl Ñíguez, se apresentou nesta sexta-feira aqui no Ninho do Urubu e conversou com a imprensa. O jogador de 30 anos assinou o contrato até dezembro de 2028. Falou sobre o reencontro com um velho conhecido, o agora técnico Filipe Luís, com quem atuou pelo Atlético de Madrid por 4 temporadas. O atleta afirmou que se sente bem fisicamente e conheceu os seus novos companheiros, mas ainda não foi regularizado no boletim informativo diário, BID, da CBF, e por isso não tem previsão de estreia. No próximo domingo, ele deve ser apresentado à torcida ao lado do lateral direito, Emerson Royal, que é o outro reforço do elenco. O Saúl treinou pela primeira vez com o grupo do Flamengo nesta sexta-feira. No Ninho do Urubu, ele realizou atividades na última quarta e quinta-feira, mas o elenco fez somente regenerativo por conta do jogo contra o Bragantino, em Bragança Paulista. O novo camisa 8 chega para jogar no lugar do Gerson. Após a polêmica com as mensagens vazadas, o meia De La Cruz pediu e foi liberado pelo Flamengo para passar o final de semana ao lado da sua família no Uruguai e não participou do treinamento dessa sexta-feira aqui no Ninho do Urubu. O uruguaio retorna ao Rio de Janeiro na segunda-feira, quando vai se apresentar no CT Ninho do Urubu. O clube agiu dessa maneira por entender que o jogador teve dias difíceis essa semana e já seria desfalque contra o Atlético Mineiro nesse domingo no Maracanã. Segundo o portal Bola VIP Brasil, essa pausa pode acabar sendo superior porque o De La Cruz vai passar 3 semanas sem jogar após uma orientação do departamento médico. A intenção é esfriar o processo de inflamação no joelho esquerdo, que vinha apresentando sinais preocupantes e, por isso, o departamento médico do clube já vem trabalhando para realizar o tratamento da dor para recuperar o jogador o mais breve possível. Na sequência do Campeonato Brasileiro, o Flamengo deve ganhar 2 reforços para o jogo contra o Atlético Mineiro neste domingo, às 20 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã, pelo Brasileirão. Porque tudo indica que o técnico Filipe Luís pode ter os retornos do volante Alan e do atacante Gonzalo Plata para o jogo válido pela 17ª rodada do Brasileiro. A informação foi do portal GE. O Alan ficou de fora dos relacionados para a partida contra o Red Bull Bragantino na última quarta-feira, por causa de um quadro de fascite plantar no pé direito. Já o Plata, por sua vez, foi desfalque nos 2 últimos jogos por causa de uma tendinite na coxa direita, mas treinou normalmente no Ninho do Urubu e mostrou que está pronto para voltar ao time. Por outro lado, o rubro-negro não deve contar com o Ayrton Lucas e com o Alexandro. A dupla de laterais trabalha para ficar à disposição do jogo contra o Galo, mas não pelo Brasileirão. Isso porque o time volta a enfrentar a equipe mineira pela Copa do Brasil na quinta-feira que vem. Por fim, o elenco conta com mais 4 lesionados: Danilo, De La Cruz, Pulgar e Michael. A mudança entre Flamengo e Palmeiras no top 5 do ranking de maiores investimentos em elenco aconteceu depois da venda do meio-campista Richard Rios pelo Verdão, o que provocou uma queda no valor de mercado do seu elenco. Em primeiro lugar vem o Flamengo, que vale hoje 203,55 milhões de euros. O Palmeiras aparece em segundo com 186,45 milhões, uma diferença de 17,1 milhões de euros. E o número pode aumentar ainda mais porque o Flamengo está perto de anunciar mais 3 reforços de peso: Emerson Royal, Samuel Lino e Jorge Carrascal, que são avaliados em 38 milhões de euros no total.
Caso se concretize as chegadas e saída do Wesley, o clube pode ampliar a sua diferença para 35 milhões de euros. Em terceiro lugar, vem o Botafogo com 159,2 milhões de euros. Em quarto, o Corinthians com 114,4 milhões de euros. E em quinto, completando o top 5, o Internacional de Porto Alegre com 113,4 milhões de euros. A CBF definiu a arbitragem que vai apitar o jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo pela 17ª rodada do Brasileiro. Vai ser o Ramon Abate Abel. O Ramon vai apitar o seu 22º jogo do Flamengo na sua carreira e ele é constantemente criticado por torcedores rubro-negros, já que protagonizou erros graves contra o Flamengo no passado. A CBF vai anunciar a escala completa da arbitragem nos próximos dias. Na atual temporada, o Abate Abel já apitou 4 jogos do Flamengo. Todos terminaram com a vitória do mais querido. Contra o Botafogo na Supercopa do Brasil, contra o Grêmio, contra o Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão. Segundo informações do portal Gol, o Cebolinha é o principal objetivo do Grêmio para 2026. O interesse ganhou força após o jogador expressar à diretoria do Flamengo o seu desejo de reavaliar o seu futuro. Assim, o atacante estaria aberto a ouvir ofertas, principalmente considerando a sua situação atual no Flamengo, onde tem recebido poucas oportunidades e não vem entregando o que a torcida espera dele, depois da grave lesão no tendão de Aquiles, quando ficou parado por pelo menos 6 meses. O caso Michael virou uma novela mexicana, porque uma hora ele pede para sair, outra hora ele diz que vai recuperar o seu lugar no elenco. Hoje, o portal Somos Fanáticos trouxe que ele não deve mesmo ficar no Flamengo por muito tempo. Segundo a apuração do jornalista Valentim Furlan, do portal Gol, o atacante pediu oficialmente ao Flamengo para ser negociado. A decisão foi comunicada à diretoria rubro-negra, que agora busca um destino viável para o jogador, ainda nessa janela de transferências. O Michael rendeu recentemente uma proposta do Al-Ula da Arábia Saudita, mas recusou os termos. O clube saudita ofereceu 2,5 milhões de dólares, 14 milhões de reais na cotação atual, por um empréstimo de 1 ano, com opção de compra fixada em 4 milhões de dólares. 22 milhões de reais na cotação atual. A oferta chegou ao Flamengo, mas partiu do próprio jogador a negativa. Ainda não houve uma proposta oficial por parte de um clube grande do Catar, mas os contatos iniciais agradaram ao staff do jogador. O Flamengo acompanha o desenrolar da situação e está muito perto de fazer a negociação. A expectativa é que novos clubes árabes entrem na disputa nas próximas semanas. O estilo de jogo veloz e a experiência do Michael no futebol asiático, onde já defendeu o Al Hilal, fazem do atacante um nome atrativo no mercado internacional. O Flamengo, por sua vez, quer recuperar parte do investimento que foi feito no jogador. Michael tem contrato com o Mengão até o final de 2026, mas a sua minutagem sob o comando do Felipe Luiz diminuiu nos últimos meses, embora siga como uma das principais opções no banco de reservas. O jogador entende que precisa de mais protagonismo e vê o exterior como a melhor alternativa para dar sequência à sua carreira. O lateral direito Wesley, enfim, está de saída do Flamengo, Depois de semanas de negociações, ele vai ser vendido mesmo para a Roma da Itália. Ele aguardava apenas a liberação do Flamengo e já estava acertado havia algum tempo com os italianos. Wesley esteve no Ninho do Urubu nessa sexta-feira para se despedir dos seus companheiros e nem treinou com o grupo. O Flamengo liberou o jogador de 21 anos depois de acertar a contratação do Emerson Royal. Wesley vai para Roma numa transação de 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em metas. O lateral agora aguarda a emissão das passagens pela Roma para viajar, fazer exames médicos e poder assinar o seu contrato. A Roma esperava uma resposta até a última segunda-feira, mas o Flamengo conseguiu flexibilizar o prazo até fechar com outro lateral. Wesley entrou em acordo com a Roma no início de julho, acertou salários e a duração de 5 anos do seu contrato.
Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe esse programa também com parentes e amigos flamenguistas. Agora tem um novo botão aí, o hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. É de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! Segundo o portal Mundo Bola Flamengo, o time da Gávea pode sofrer uma importante baixa nos próximos dias. O atacante Pedro voltou a ser alvo do Zenit da Rússia, que prepara uma nova proposta para tentar contratar o jogador ainda nessa janela de transferências. A oferta vai ser de 20 milhões de euros, 117 milhões de reais na cotação atual. Apesar de considerar o Pedro uma peça relevante no elenco, o Flamengo não o trata como inegociável. Nos bastidores, a diretoria entende que, caso a proposta agrade ao clube, ao jogador e ao seu staff, uma saída pode ser negociada. A investida russa ocorre logo após a recente polêmica entre o atacante, o técnico Felipe Luiz e a diretoria do clube, que resultou no seu afastamento por 2 jogos. De volta ao time, o Pedro marcou no clássico contra o Fluminense e foi titular na vitória sobre o Red Bull Bragantino. O interesse do Flamengo em Mibala Zola, atacante angolano da Fiorentina da Itália, emprestado ao Lens da França, ganhou destaque na imprensa europeia. De acordo com o portal OneFootball, o jogador entrou no radar do clube carioca após o acerto com Emerson Royal, também vindo do futebol italiano. A publicação destaca que o Flamengo segue atento ao mercado europeu e vê no Mibala uma opção para reforçar o seu setor ofensivo. O nome do atacante foi citado ao lado de Noah Okafor, do Milan, como possíveis alvos da diretoria rubro-negra para essa janela. O portal italiano Futebol Itália também repercutiu a informação, reforçando que os 2 jogadores despertam o interesse do Flamengo após a investida bem-sucedida no Emerson Royal. A movimentação do Flamengo tem sido acompanhada de perto por veículos da imprensa italiana. O Mibala pertence à Fiorentina da Itália, mas jogou a última temporada emprestado ao Lens da França. Pela equipe francesa, o atacante disputou 21 partidas e marcou 6 gols, desempenho que chamou a atenção de outros clubes do continente. Apesar dos números, o jogador chegou a ser afastado do elenco em abril por questões disciplinares, segundo informações da imprensa local. Isso reforça a possibilidade de uma negociação definitiva ao término do seu empréstimo. Além do Flamengo, equipes do futebol turco e de médio porte da Itália também demonstraram interesse no Mibala. A disputa pelo atacante ainda está em fase inicial, mas a presença do Flamengo nesse cenário foi considerada surpreendente pelos jornais europeus. Até o momento, não houve confirmação de uma proposta formal por parte do Flamengo à Fiorentina ou ao Lens da França. As conversas são vistas como preliminares e aguardam movimentações concretas para avançar. Caso haja uma evolução nas tratativas, o Mibala pode deixar o futebol europeu e desembarcar aqui no futebol brasileiro. A situação segue sendo monitorada de perto pela imprensa italiana e francesa. Vale destacar que Mibala tem 28 anos, 1,85 de altura, é angolano, já fez 6 jogos pela seleção de Angola, onde marcou 2 gols. É um centroavante canhoto que pode jogar de ponta direita. Está na Fiorentina desde agosto de 2023 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2027. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 6 milhões de euros. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!